Vamos lá, tivemos que reiniciar aqui a gravação, o celular está um pouco carregado, mas vai dar tudo certo. Creio que agora a gente consegue ir até o final. Muito bem, então, letra E, o perdão liberta. Mateus capítulo 18, versículo 26 e versículo 27, está escrito assim: Então o servo se prostrou e adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. É isso, irmãos. Então, quem não perdoa não tem paz. Grave essa frase. Quem não perdoa não tem paz. Então, perdoar é libertador, porque o perdão liberta você, a gente perdoa por causa de nós mesmos, para a gente ser livre, porque enquanto a gente não perdoa, nós estamos carregando um fardo. Não perdoar é querer que de alguma forma a pessoa pague e sofra pelo mal que nos fez. Vamos ver aqui alguns pontos, alguns tópicos aqui, o que acontece quando nós não perdoamos. Quando não perdoo tudo que eu queria que o outro sofresse, quem sofre sou eu que fico amargurado e sofrendo. Enquanto não perdoo tudo que Deus iria tratar com a pessoa, ele tem que tratar comigo primeiro porque me coloquei na frente, né? Não perdoei, então Deus vai ter que tratar comigo primeiro. A falta de perdão abre portas e dá legalidade aos demônios para atormentarem e oprimirem a vida da pessoa. Os demônios se escondem na falta de perdão. Por isso é melhor perdoar do que sofrer. Transforme a sua indignação em motivo de oração, em motivo de perdão. Amém? Grava essa frase aqui. Você está indignado? Transforma a sua indignação em motivo de oração e de perdão. E concluindo aqui, então, letra G, 70 vezes 7 igual a 490, a Bíblia diz que nós fomos perdoados dos nossos pecados. Jesus nos resgatou, libertou e purificou. Recebemos tão grande graça de Deus que enviou seu Filho Jesus para pagar o preço da nossa dívida, que é o pecado. Quando nos recusamos, presta bem atenção nessa frase, quando nos recusamos perdoar, significa que não compreendemos o nível de perdão que nós recebemos. É aquela lá do 70 vezes 7, que eu disse anteriormente. 70 vezes 7. Pedro disse, até 7, Senhor. E Jesus disse, até 70 vezes 7. Ou seja, Deus nos perdoou de algo muito maior. E o perdão que nós temos que dar para alguém é muito inferior, é o mínimo em relação ao tamanho do perdão que nós recebemos de Deus, porque os nossos pecados nos levariam para a condenação eterna, para a morte eterna, para o inferno, né? Para a condenação eterna. E pelo perdão dos nossos pecados, nós somos reaproximados com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 João capítulo 3, versículo 1, a parte A, diz assim: Vejam como é grande o amor do Pai, o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então esse é o grande amor de Deus para a nossa vida. Ele nos fez filhos, nos deu o céu, nos deu uma herança, nos deu um perdão incalculável, de uma dívida incalculável. O que é então o pecado, o mal, a ferida que quando as pessoas erram contra nós em relação, comparando com o perdão de Deus que nós recebemos? O que é isso? Isso é mínimo. Então por isso que Jesus, quando Pedro chega e fala para Jesus até 7, Jesus joga mais para frente. Perdoa mais. Perdoa mais. Eu quero mais, eu quero que você perdoa mais. Ah, Senhor, mas eu sofri tanto, me feriram tanto. Perdoa mais, porque o tanto que você perdoar ainda não pode ser comparado com o tamanho do perdão que você recebeu de Deus.
Então, por isso que Deus está dizendo, perdoa, porque eu te perdoei de um pecado muito grande, de algo muito maior, eu te dei a vida eterna. Através do meu perdão, eu te dei a vida eterna, te tornei meu filho. Você recebeu um perdão muitas vezes maior do que isso. Então, perdoa quem te feriu, quem te magoou. E a frase que eu coloquei aqui no estudo diz assim: eu não tinha como pagar, Jesus pagou por mim. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele pagou a nossa dívida. Então, nós também temos que perdoar em nome de Jesus. Conclusão. O perdão tem que ser incondicional. Vamos aqui para a conclusão. Grave isso. Resumindo aqui o estudo, o perdão tem que ser incondicional, não é sentimento, é decisão. Perdoamos não porque somos bons, mas porque somos inteligentes. E para finalizar, Mateus 18, versículos 21 e 22, nós já lemos, já comentei esse texto, né, que Pedro pergunta para Jesus se até 7 vezes, Jesus diz até 70 vezes 7. Então lembra disso, meu irmão, minha irmã, quando você achar que o perdão que você tem que oferecer para alguém é muito grande, lembre-se que você foi perdoado de algo muito maior, muitas vezes maior. Chegamos aqui então ao final desse primeiro estudo. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus.